Bom dia, pessoal. De novo. Bom, a gente vai retomar, então, o estudo do texto do Django Couture. Só fazer uma coisa aqui. E a gente parou na instância 26, perfeito? 25, né? E aqui a gente tem, nos últimos encontros, a gente tem trazido algumas contribuições, comentários, explicações do Trango Rinpoche e do Kalu Rinpoche. Hoje eu queria esgotar aqui os comentários do Trango Rinpoche nesse, digamos, capítulo, da forma como ele organiza as explicações. É muito difícil achar esse livro. É difícil? Não, estou perguntando. Não, é fácil. A gente está traduzindo ele para o português, né? Ele está em inglês, mas já está uma boa parte traduzida. Quero ver se a gente, para o ano que vem, já conclui isso. Que a gente vai retomar os estudos aqui em janeiro. Quem está me ajudando com isso é a Clarissa. Aí eu vou ver com ela se a gente consegue terminar aqui essa tradução. A ideia é fazer uma coisa bem legal, assim, talvez falar com o pessoal da Lúcia da Letra, que é que publicará os livros de budismo aqui no Brasil. Eles já publicaram o livro de Tara Branca, que a gente traduziu, e aí eu estou em contato com o Vitor para ver se a gente consegue publicar também isso aqui. Mas, tão logo a gente termina essa tradução, antes, né, de publicar o livro e tal, a ideia é disponibilizar, tá bom? Então, da maneira como o Trango Rinpoche organiza esses comentários aqui, ele chama esse capítulo de capítulo de purificação, né? E vocês veem que a gente tem falado muito da prática de criação e completude a partir dessa perspectiva de purificação, né? Todas as etapas da prática de criação, visualização, autovisualização, né? Desde o círculo de proteção, palácio, lótus, lua, letra raiz, manifestação da divindade, enfim, autovisualização, como sendo formas de uma maneira muito rica, né, de purificar todas as experiências de vida, renascimento, morte e daí por diante. E nessa perspectiva, o Trango Rinpoche apresentou, né, as diferenças entre a linhagem Nyingma e Sarma em fazer nessas etapas da visualização. E hoje a gente vai ler essa parte em que ele se refere ao mantra e à natureza das divindades, né? Depois ele entra num ciclo de perguntas e respostas. A gente até já leu uma resposta dele aqui, que dizia respeito à prática de Cherenzi, né? E se der tempo a gente entra em mais uma pergunta e resposta, mas aí depois ele vai começar um outro capítulo da forma como ele organiza as explicações do texto, que é a emergência da confusão. E aí ele vai seguir as próximas instâncias, a partir da instância 26, que a gente parou. A gente vai também trazer os comentários do Kalu Rinpoche, como a gente tem feito das outras vezes,
e isso a gente vai retomar, então, em janeiro, tá? A próxima sexta-feira eu não vou estar aqui. O Luiz vai conduzir a prática de Tirenzi às 10h30, mas a gente vai concluir essa etapa do estudo do texto hoje, com essa etapa final desse capítulo que ele chama de purificação e que traz explicações, né, até a instância 25, tá bom? Então, vamos ver aqui que o Triângulo Rinpoche traz. Tem bastante conteúdo aqui, eu não queria deixar isso passar batido, não, então eu vou fazendo a leitura e vou parando nos pontos que eu acho que são importantes a gente parar. Então, aqui, diretamente, ele não vai fazer nenhuma, salvo engano, alguma etapa das instâncias em si. Ele vai seguir com alguns comentários que ele entende importantes para a compreensão desse texto, né? Então, o subtítulo aqui chama Mantra. Então, a gente foi fazendo toda a autovisualização, né? Com todas aquelas etapas, a gente viu que isso são formas de você ir purificando etapas da vida, e aí quando a gente está fazendo a prática da divindade, a gente chega no momento de recitação do mantra. Então ele vai dizer, a seguir temos a repetição do mantra. A repetição do mantra purifica... A repetição do mantra purifica toda a sua fala e as suas conversas ao longo da vida, principalmente as falas conectadas ao apego, aversão e confusão. Então, quando a gente está falando alguma coisa, eu tô emitindo som, né? Esse som que a gente emite, ninguém questiona o poder que ele tem, né? Se eu virar para você, Daniel, e falar um palavrão para você, te insultar, ou te fizer um elogio e daí por diante, veja, esse som é capaz de produzir esse tipo de experiência em você, seja de raiva, de orgulho, de desejo, de ciúmes, qualquer coisa que seja. Veja, um som produzindo esse tipo de reflexo na tua experiência de realidade. Na perspectiva do budismo, em particular do budismo tibetano, o mantra é um som sagrado, digamos assim. Ele expressa palavras de sabedoria, palavras sagradas, daí por diante. Então, veja o poder que o mantra pode ter quando a gente reconhece o significado puro, sagrado que ele contém, né? Então, o texto vai dizer aqui, enquanto eu estou recitando o mantra, eu estou purificando as falas ao longo e as conversas ao longo da vida, né? Após isso, vem a dissolução. E, veja, ó, quando a gente faz o mantra de 100 sílabas, que é um mantra de purificação, aqui esse som ele tem um poder de purificar erros que a gente cometeu durante a prática, equívocos, distrações e daí por diante. É difícil a gente estabelecer nessa compreensão pela lógica convencional que a gente tem, mas como, né? O mantra purifica uma ação negativa e daí por diante. Essa lógica de causalidade às vezes não fica tão clara para a gente, mas eu acho que é importante a gente resgatar essa perspectiva daquilo que a gente conhece, com que a gente se relaciona quando a gente pensa no poder da palavra, né? Ainda mais, né, sobre uma outra perspectiva. Se a gente olha a partir da psicologia ocidental, a partir da psicanálise, daí por diante, né, alguns psicanalistas vão dizer que o sujeito se constitui no campo da linguagem. Esse sujeito, né, que parece muito com o conceito de eu sem uma existência inerente, digamos assim, que o budismo traz. Porque, veja, quando uma criança vem ao mundo e daí por diante, ela vai se constituir enquanto sujeito nessa relação de linguagem corporal,
linguagem falada e daí por diante. E esse é um sujeito que está em constante transformação. Ele não é uma entidade em si, ele é fruto da relação com o outro, e uma relação fundamentalmente estruturada numa lógica de linguagem e numa lógica desejante ainda. São dois aspectos que eu acho bem interessantes da aproximação entre a maneira de compreender o sujeito da psicanálise, da psicologia ocidental, enfim, e do budismo, né? O sujeito como uma cadeia, uma sucessão de atos de linguagem que repetidos e numa certa frequência rápida dão a sensação de que há algo verdadeiramente existente ali, mas quando na verdade ele é uma convenção construída no campo da linguagem. E para o budismo a gente sabe que essa noção de eu ela também é ilusória. A gente imagina que tem um eu aqui, um outro ali, se relaciona com a realidade a partir dessa perspectiva, e essa digamos, é a raiz fundamental do samsara. Quando eu transcendo essa lógica de dualidade e percebo que essa noção de eu ela é ilusória, eu estou a um passo de reconhecer a natureza dos fenômenos, de reconhecer a realidade tal como ela é. Bom, se tudo isso é verdade, se um sujeito é capaz de se constituir no campo da linguagem, olha a força que a palavra tem. Olha a força que essa maneira de se comunicar tem, ainda que ela não seja a única forma de se comunicar, de construir linguagem, de construir sujeito, porque linguagem pode ser de várias formas, não só a oral, né? Pode ser corporal e daí por diante. Mas quando a gente olha especificamente o mantra sobre a perspectiva do som, né? Da palavra, olha o potencial, olha a força que esse elemento tem, né? Então, olhando sobre essa perspectiva, dá para a gente estabelecer uma relação de, no mínimo, curiosidade e um certo nível de confiança de que sim, a palavra tem uma força incrível. Ah, ela expressa na sua forma pura, como é ensinado pelos tantras, pelos budas e daí por diante, muito provavelmente ela deve ter um potencial enorme também de realização, de ah, produção de efeitos na realidade tal como a gente conhece. Então ele vai dizer aqui que a recitação do mantra purifica, né, conversas ao longo de toda a nossa vida, principalmente as falas conectadas ao apego, aversão e confusão. É isso que a gente está fazendo quando a gente está fazendo a acumulação de mantra. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. É uma maneira de purificar também. Por isso que o Trango Rinpoche coloca esse tema nesse capítulo, da forma dele apresentar o texto de purificação, né? Aí o texto segue. Após isso, vem a dissolução da visualização na vacuidade e, finalmente, o ressurgimento de você mesmo como a divindade, né? Então, depois que a gente faz a recitação do mantra, quando a gente está fazendo a prática de Chirenzi, a gente faz o processo de dissolução, dissolver a visualização, e aí eu ressurjo de novo como uma divindade, né? Eu não tenho que fazer de novo todo aquele processo de visualização, mas lembra, quando a gente faz a prática de Cherenzi, quando a gente volta, a gente diz que todos os sons são um mantra de 6 sílabas, como é que é? Todas as aparências são... Os pensamentos também se dão da grande sabedoria e todas as aparências são o corpo do nobre, né? Todos os sons, a melodia de 6 sílabas, todas as pensamentos, a imensidão da grande sabedoria, né? Então a gente ressurge com essa perspectiva de, entre aspas, identificação de corpo, palavra e mente com a sua expressão manifestamente pura de Cherenzi, corpo de Cherenzi, o mantra de Cherenzi, tudo aquilo que se manifesta como sendo a expressão de uma mente pura, né, de sabedoria, que é a mente de Cherenzi. Esses processos está faltando alguma palavra aqui também.
Então, esses processos têm correspondência com a nossa morte, né, no final dessa vida e com o seu ressurgimento num corpo mental no bardo. Então, quando eu estou fazendo todo o processo de dissolução, eu estou fazendo, eu vou experimentar com maior ou menor grau de detalhamento o processo de dissolução dos elementos, fogo, água, ar, e daí por diante, até o momento em que o sujeito morre, a gente vai ficar, então, na etapa de completude, né, na fase de conclusão, no estado natural da mente. E aí, quando eu ressurjo, esse é o ressurgimento, tem a ver com o corpo mental no bardo, né? Assim, o procedimento de qualquer uma das práticas da etapa da criação tem total correspondência com todos os eventos de um ciclo vital, iniciando com o bardo e a entrada da consciência do bardo no útero, passando por toda a sua vida e terminando com a sua morte e novamente a sua entrada no bardo. Então vejam, de novo, né? Quando a gente faz o processo de dissolução, na prática de Tirenzi, essa dissolução ela pode ser mais detalhada ou mais simples, né? Eu faço o processo de dissolução, então todas as aparências se dissolvem em luz, que se dissolvem em mim, que sou Tirenzi, que se dissolvem lótus, lua, letra I, que está na altura do meu coração, a letra I se dissolve numa esfera de luz e eu largo toda a visualização e permaneço no estado natural da mente. Esse é o momento, então, em que eu morri, né? Na experiência grosseira em que eu morri, eu fiz todo esse processo de dissolução, que são a dissolução dos elementos, e eu tenho uma experiência de morte. E nesse momento é a oportunidade que eu tenho para entrar na prática de clara luz. Porque é nesse momento que dissolve, eu entro na etapa da morte, se eu tiver lúcido, essa é o que eles dizem, é o encontro, né, da clara luz filho com a clara luz mãe, ou seja, se dissolve, é como se fosse uma gota de água caindo no oceano. Ela, não há mais essa diferenciação, né? E eu permaneço nesse estado de clara luz. Então é uma maneira, quando eu faço a prática de visualização, de ir treinando essa experiência de morte. E quando eu surjo de novo, né, e recito essa parte, por exemplo, na prática de Tirenzi, é como se a consciência despertasse durante o bardo, durante o próximo renascimento, né? Que os textos budistas vão dizer que leva em torno de 49 dias e tal, mas nesse momento, então, em que eu ressurjo da visualização, é como se eu tivesse no bardo, num bardo intermediário, entre um nascimento e outro. E nesse momento, eu tenho que ter a percepção, né, a sensação de que eu ressurjo como sendo o corpo de Tirenzi, todos os sons são mantras de Tirenzi, todos os pensamentos são a imensidão da grande sabedoria. Porque é o momento onde a consciência, né, alguns vão dizer, em torno de 3 dias e meio, entre um renascimento e outro, ela ressurge, e nesse momento, se você tiver entre um renascimento e o outro, e tiver a clareza da mente de Esgata, puxa, eu sou Tirenzi, ou eu quero renascer na terra pura de Dewachen, na terra pura de Amitabha, e daí por diante, isso é causa de, entre um renascimento e outro, renascer em Dewachen ou alcançar uma realização, um estado de Buda. Mas o que costuma se dizer é que quando essa consciência ela recobra, digamos, né, a sua maior vivacidade, invariavelmente o que vai vir à mente são as experiências da vida passada, ou medo, ou uma tomada de consciência de que você morreu. E não tem mais corpo físico. Então, tudo aquilo que se passa nessa consciência faz com que esse contínuo mental, né, enfim, não vou dizer essa pessoa que morreu, porque nós já estamos, né, numa experiência absolutamente sutil, né? Ela vai se você recobra a consciência, né? E você se imagina em Paris, você já está lá. Se você quer olhar os teus parentes que ainda estão tristes porque você morreu, você vai ter essa experiência. Então, nesse contexto que é dito, né, é bastante conturbado, você ter
essa lucidez de tomar consciência e rapidamente se reconectar com a prática, é algo que você tem que ter treinado ao longo da vida. Por isso que a gente faz tanto a prática das divindades daí por diante, porque é um condicionamento que eu vou cultivando para que no momento que para nós é absolutamente desconhecido, né, eu tenha já um hábito que me faça quase que naturalmente, no momento onde eu tenho uma experiência, né, assim, de recobrar a lucidez, de rapidamente me reconectar com a prática, né? Eu nunca vi isso dito, mas acho que eu nunca vi, hein, gente? Está me ocorrendo agora, mas acho que talvez valesse a pena quando a gente dorme, na hora que a gente acorda, o primeiro pensamento é falar, Chenzi, ou o Mami deu Ari, quero renascer na terra pura de Amita. Porque é esse momento que a gente está despertando e é algo muito parecido com essa experiência de bardo. Eu acho que eu vou começar a fazer isso, gente. Eu recomendo que vocês vejam. Eu nunca vi alguém, um comentário dizendo, mas faz sentido, né? Treinar essa experiência de recobrar, sair do estado, né, assim, do estado onírico, entrar no estado vigil com essa lembrança na mente, né? Não, eu sou, sou na hora de na hora de dormir esse é o ensinamento clássico mesmo, né? Para você inclusive fazer a yoga do sono. Toda a prática que é uma das 6 yogas e tal, né? Do sono é justamente essa. O que permite você praticar enquanto você está dormindo é essa preparação no momento que você está pegando no sono. Se você entrar lúcido nessa etapa, você pode ter um sonho lúcido. Então, isso é um ensinamento clássico. Mas eu nunca vi ninguém falando essa coisa na hora que você acorda. Né? Fica a dica aí, eu também vou ver se eu me lembro. Acho que uma, porque a ideia aqui é a mesma. Invariavelmente, tais práticas. Bom, então ele deu aqui essa panorâmica. Porque ele não entra aqui muito, veja, o texto aqui não está entrando muito na etapa de completude ou de conclusão, que é essa fase em que eu vou permanecer no estado natural da mente. Ele está percorrendo aqui mais o ritual e tal. Mais para frente, o texto vai basicamente se aceitar na reflexão sobre a prática de conclusão, prática de completude. Aqui ele está passando rápido. Fez a completude, voltou, você já tem que ter essa consciência, que é o que a gente faz na visualização, de que meu corpo é de Tirenzia, todos os sons são mantra de 100 sílabas, as palavras a imensidão da grande, todos os pensamentos a imensidão da grande sabedoria. Isso na prática de Tirenzia, mas em todas as outras também. Quando você volta, por exemplo, na prática de Tara, você tem que pegar carona no primeiro pensamento grosseiro que vem, você já ressurge como o corpo de Tara, com o corpo de Tara, né? E isso vai te dar, como a gente já viu aqui, ajuda no processo de purificação no bardo, né? Do vir a ser um bardo entre um renascimento ou outro. E aí segue a prática, né? Aí o texto vai dizer, invariavelmente, tais práticas são precedidas pela tomada de refúgio e pela geração da bodhicitta. Então, a gente começa a prática da divindade sempre com tomada de refúgio e geração de bodhicitta. E elas se seguem a dedicatória dos méritos e as aspirações, que é a parte final da prática das divindades, né? Isso é essencial à prática para que seja uma prática mahayana. A tomada de refúgio e a geração da bodhicitta estabelecem logo no início a sua intenção para a prática, bem como as aspirações para o benefício de todos os seres. E no final, a dedicatória dos méritos para todos os seres. Então, isso dá o tom de uma prática mahayana. Essa perspectiva da compaixão, da bodhicitta, né? Assim, da aspiração de alcançar o estado de Buda para poder conduzir todos os seres ao estado de Buda. Tem uma coisa aqui que eu também recentemente escutei o ensinamento do Mingyur Rinpoche, e algo que a gente acho que vale a pena a gente destacar. Tem pessoas que podem aspirar primeiro ao estado de Buda para depois conduzir todos os seres ao estado de Buda.
Isso é uma maneira de você praticar a bodhicitta. Tem uma outra forma de que todos nós possamos alcançar o estado de Buda ao mesmo tempo. Essa é uma outra maneira de praticar a bodhicitta. E uma outra é que todo mundo alcance o estado de Buda e eu seja o último da fila. Depois que todo mundo alcançou, aí eu me torno Buda. Isso é uma outra maneira de praticar a bodhicitta e extremamente profunda, porque essa é absolutamente generosa e desinteressada de si, né? Enfim, mas isso está diretamente, essa maneira, essa motivação e tal, está diretamente relacionada à escola Mahayana, né? E Vajrayana, consequentemente. Essa perspectiva de fazer o cultivo da compaixão como um meio pelo qual eu alcanço o estado de Buda, né? Então, ele está dizendo que tomada de refúgio bodhicitta e a dedicatória no final caracterizam, né, a prática da divindade como uma típica prática da escola Mahayana e também, claro, Vajrayana. Essas práticas Mahayanas são utilizadas para potencializar a técnica da prática da etapa da criação e torná-la uma verdadeira prática Mahayana, como eu falei para vocês. Aí ele dá alguns outros comentários aqui, só para conhecimento de vocês. Em muitas práticas da etapa da criação, haverá elementos adicionais, tal como a consagração das oferendas e, às vezes, uma oferenda de festim. Por exemplo, hoje a gente vai fazer a prática de tara verde. Vocês vão ver que quando a gente estiver fazendo a prática, num determinado momento, o Luiz vai levantar e ele vai consagrar todas as oferendas que estão no altar. O que a gente está fazendo? A gente está visualizando o tara verde aqui, e ele vai consagrar as oferendas que estão no altar, né? Para tornar essas oferendas incomensuráveis para todos os Budas, Bodhisattvas e para a tara verde que está aqui. Depois, num outro determinado momento, o Luz vai vir consagrar uma pequena torma que a gente faz na prática de tara. A gente faz uma oferenda de torma. A oferenda de torna é o meio pelo qual eu torno o impuro puro. Então ele vai pegar ali 3 bolachinhas, vai colocar num pratinho, você faz uma torma, que é uma pequena efígiezinha com farinha e daí por diante, que é algo grosseiro, né? Mas quando a gente consagra a torma, ela se torna um excelente vaso com néctar maravilhoso, letra A e Rum, desce nesse néctar e torna aquela torma que parece algo grosseiro, algo absolutamente puro. E a gente oferece a tara e a todo o seu séquito. Tem outras práticas em que se faz um festim, né? São você pode ter um drupcho, um ganachakra, que eles chamam, que é uma grande prática de oferenda. Pode ser oferenda de fogo, pode ser comida e daí por diante. São formas de você acumular mérito. Então, quem já teve a oportunidade, quem está em casa, ou quem já está aqui, de ter participado de um festim desse, assim, você oferece uma série de coisas do mundo convencional, mas que são consagradas e se tornam uma oferenda excelente, e tudo isso também é uma maneira de purificação, de acumulação de mérito, e daí por diante. Então ele está dizendo, o propósito da consagração das oferendas e das oferendas de festim é reunir as duas acumulações, a acumulação de mérito e a acumulação de sabedoria. Apesar do texto dizer para reunir as duas acumulações, estas levam principalmente à acumulação de mérito. No contexto geral do Mahayana, acumula-se mérito por meio das 5 primeiras paramitas: generosidade, ética, paciência, diligência e meditação. No contexto específico do Vajrayana, os métodos por meio dos quais se acumula mérito enfatizam a prática da visualização. Olha que legal. Quando eu estou fazendo visualização, eu estou fazendo acumulação de mérito. Isso significa que algo pequeno pode ser ampliado ou multiplicado em seu poder, de modo que são acumuladas vastas quantidades de mérito sem muita dificuldade. Então, quando a gente faz uma oferenda de torma, uma oferenda, enfim, de água de beber, água de lavar, flores, incenso, luz, perfumes, manjares, músicas, eu consagro, eu faço uma visualização que isso se torna absolutamente incomensurável, uma quantidade ilimitada. E com isso, por meio da prática de visualização do Vajrayana, eu multiplico ainda mais a minha acumulação de mérito. O que está por trás disso, né? Está por trás dessa perspectiva de que essa oferenda aqui, ela não é mais ou menos importante, ou ela não tem uma existência intrínseca em si, diferente daquela visualização que eu faço. Num sentido último, essa oferenda aqui, ela é desprovida de uma existência inerente, assim como a minha visualização. Então, quanto mais eu vou fazendo a prática e mais eu me familiarizando com essa maneira de visualizar
e de lidar com a realidade de uma maneira mais sutil, mais eu vou aprendendo a fazer uma acumulação de mérito incomensurável, porque eu estou transcendendo essa lógica dual, grosseira de lidar com os fenômenos da realidade. Entenderam? Por exemplo, na prática de festim, você utiliza uma oferenda muito pequena como base para a meditação. E na meditação, você a multiplica extensamente. Torna-se, portanto, base para a acumulação de mérito, que é muito maior do que a oferenda em si. A ideia aqui é que, ao aperfeiçoar ou completar a acumulação de mérito, você também acaba por acumular sabedoria. Mas o efeito mais direto dessas oferendas de festim e consagrações de oferendas é principalmente o da acumulação de mérito. Então, esses são... Ele aqui não quis deixar passar batido várias outras pequenas etapas que a gente tem na prática da divindade e dar uma explicação do sentido que elas têm. Então, quando eu estou fazendo oração de 7 ramos, oferendas, a gente faz muito isso hoje, vai fazer isso muito na prática de Tara Verde, né? As 21 louvações de Tara, eu estou fazendo acumulação de mérito, oferenda de mandala, que é essa, quando a gente faz esse mudra aqui, eu estou fazendo acumulação de mérito e também de sabedoria, veja, porque isso são todas oferendas visualizadas, né? Mas, enfim, fundamentalmente, oferenda é acumulação de mérito. E aí ele segue aqui dando uma explicação sobre a natureza das divindades. Ele vai dizer o seguinte: o quarto tópico relativo à etapa da criação consiste no resultado da purificação. Tudo que obscurece a base pura é removido. E o Sugata Garbha, ou a natureza de Buda, que é ela própria a base da purificação, é completamente revelada. Então, vou ler de novo. O quarto tópico relativo à etapa da criação consiste no resultado da purificação. Tudo que obscurece a base pura é removida. E o Sugata Garbha, a natureza de Buda, que é ela própria a base da purificação, é completamente revelada. Vocês lembram que a gente leu algumas instâncias atrás? A instância 17. Na meditação da fase de criação, existem 4 aspectos dos quais você deve ganhar pelo menos alguma compreensão. A base de purificação, o que é para ser purificado, o que purifica e o resultado da purificação. A base da purificação, ele vai chamar aqui, né, é o atemporal domínio não composto dos fenômenos, da Dharmadhatu, que permeia totalmente todos os seres como a natureza de Buda. Então, a base a ser purificada, ele chama aqui que é o domínio dos fenômenos. Dharmadhatu, Choin, é domínio dos fenômenos. Veja, onde se manifestam todos os fenômenos compostos, todas as experiências de realidade que eu experimento? A partir da mente pura, da mente. Né? Toda a realidade se manifesta a partir da mente. Essa mente com a qual a gente conhece a realidade, sem ter realizado o sentido último da prática, a gente chama de Namche. A gente vai falar muito sobre isso a partir de janeiro, as 8 consciências que se manifestam na mente, daí por diante. Mas a mente, no seu estado puro e natural, é Yeshe, né? E é dela que se manifestam todos os fenômenos. Consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa e consciência mental. Eu estou conhecendo essa realidade desse templo porque ao olhar para o templo, ao estar sentado na poltrona e daí por diante, eu estou experimentando uma série de experiências sensoriais que ganham uma expressão manifesta na mente. A gente já falou muito sobre isso, que é o aspecto claridade da mente. Então, esse domínio dos fenômenos
que a gente pode chamar de Dharma Dhatu, é a base da purificação. É a partir de onde tudo se manifesta. E num sentido, como a gente já viu, é a própria mente, é a natureza da mente. Isso é a base a ser purificada. Enquanto ela é conhecida de uma forma grosseira, a gente vai chamar de Namshi. Quando ela é absolutamente purificada, ela se torna Yesha, consciência primordial. Então, o texto vai dizer aqui, o quarto tópico relativo à etapa da criação consiste no resultado da purificação. Tá? Porque o texto vai dizer, ó, a base, os 4 aspectos, a base da purificação, que é o Dharma Dhatu, o que é para ser purificado, o que é? São os kleshas, são as emoções perturbadoras, e daí por diante. O que purifica, é o terceiro aspecto, são as práticas, e o resultado de purificação é o estado de Buda, né? É alcançar essa condição de consciência primordial. E é, portanto, a natureza de Buda. Essa parte seria a etapa da conclusão também, de retorno para a base, ou não? Porque aqui é apresentado como o quarto ponto, né, da etapa de criação. Mas, para mim, talvez me parece adequado ver como esse retorno, no momento que eu faço a dissolução e permaneço na lucidez, né, tendo esse momento de retorno. Você tem razão. Eu só colocaria aqui um aspecto que talvez seja importante a gente mencionar. Eu vou continuar lendo aqui, você vai entender o que ele se refere quando ele está falando das divindades, mas é que essa etapa de criação e conclusão, elas não são coisas absolutamente dissociadas, entendeu? Então, por meio da prática da criação, por exemplo, quando você está se visualizando como a divindade, fundamentalmente o que você está fazendo é lidar com a natureza de Buda manifesta, na forma da divindade, entendeu? Porque senão a gente cria uma clivagem dizendo eu só vou entrar em contato com essa base pura quando entrar na fase de conclusão. Mas eu estou manuseando isso ao longo de toda a prática da divindade. Seja numa forma manifesta, quando é a manifestação de Chirenzi, seja quando não há manifestação nenhuma. A base é a mesma. Essa base, ela pode estar manifestando algo ou sem manifestação nenhuma. A natureza é a mesma. Entende o que eu quero dizer? Então a gente não precisa fazer essa clivagem. Eu estou entendendo o teu raciocínio lógico aí, mas não perde isso de vista. Você não vai lidar só com a base a ser purificada na fase de conclusão. Você está lidando com ela ao longo da prática inteira, na fase de criação e na fase de conclusão. O que ele vai dizer aqui é qual é a natureza dessa divindade, esse aspecto manifesto da base a ser purificada. E ele vai trazer explicações sobre a natureza dessa divindade. Entendeu o que eu quis dizer? Então, ele está dizendo o seguinte: o quarto tópico relativo à etapa de criação consiste no resultado da purificação. E o resultado da purificação é o que a gente estava falando aqui, alcançar o estado de Buda. Tudo que obscurece a base pura é removida e o Sugata Garba, ou a natureza de Buda, que é ela própria, a base da purificação, é completamente revelada. A visão da etapa da criação é que essa própria natureza de Buda contém todas as qualidades das divindades. A visão da etapa da criação é que essa própria natureza de Buda contém todas as qualidades das divindades. Veja, exatamente isso que a gente estava falando aqui. Essa natureza de Buda, Sugata Garba, que é a base a ser purificada, ela em si contém todas as qualidades das divindades. Portanto, é a partir dessa mesma base que as divindades se manifestam. Essas qualidades são as qualidades da natureza de Buda. Então, quando você se visualiza como a divindade, você está se visualizando como algo que é semelhante, com as mesmas características, à sua própria natureza de Buda. Entendeu? Natureza de Buda é essa que é a base, que é o Sugata Garba, que é aquilo que é a base a ser purificada. É uma base pura, que em função dos kleshas, das emoções perturbadoras e daí por diante, ela é percebida por nós de uma certa forma maculada, por uma lógica de dualidade, daí por diante. Toda essa prática da criação é um meio hábil em que eu vou me identificar com o aspecto puro dessa natureza de Buda,
para voltar ao estado natural dessa mente pura, imaculada, absolutamente perfeita. Esse é o exercício da prática da divindade. Ao fazer isso, você se familiariza com a natureza de Buda e, portanto, permite que a natureza de Buda se revele. Não é que você esteja criando um resultado por meio da etapa da criação. Você está revelando a base como um resultado. Entenderam? Não é que você esteja criando um resultado por meio da etapa da criação. Você está revelando a base como um resultado. O resultado é que, através desse processo de familiarização, assumindo a aparência da base, na forma, por exemplo, de uma divindade, como caminho, você termina por revelar essa base por completo. Por isso que é um meio hábil. Eu vou utilizar a visualização da divindade como uma maneira de revelar a própria natureza de Buda. Essa divindade é simplesmente o aspecto manifesto puro da natureza de Buda. E eu faço uso disso, esse é um meio hábil para que eu possa me familiarizar com essa expressão pura, manifesta da natureza de Buda, para no momento em que eu dissolver, eu já estou absolutamente familiarizado com o aspecto manifesto, e quando eu dissolvo, com o aspecto sem manifestação. A base é a mesma. Quando tudo que obscurece tiver sido removido, então essa base completamente revelada é a própria fruição, ou resultado. Em outras palavras, o resultado não é revelado a partir de fora, é revelado a partir de dentro. Tá claro isso? Não é algo que é estranho, diferente daí por diante. É por toda essa prática que eu faço com a própria mente, né, de visualização e daí por diante, que eu permito que essa natureza de Buda ela se manifeste naturalmente, sem que seja algo estranho, mas é algo que se produz. Quando ele está falando a partir de dentro, é o manuseio da própria mente, fazendo uso do seu potencial imaginativo, de visualização e daí por diante, como uma maneira de purificar, como uma maneira de revelar, melhor dizendo, algo que já é puro, que a minha mente já é pura. Não vai vir nada de fora que purifique a natureza da minha mente. É a utilização das faculdades dessa própria mente como uma maneira de revelar a sua própria pureza. É disso que se trata a prática da divindade. A etapa da criação é a prática de um idam. E você faz essa prática específica de idam exatamente de acordo com a instrução em sua liturgia. Então, quando você for fazer a prática da divindade, tem que seguir exatamente a liturgia da prática. Se a liturgia determina uma série longa e elaborada de etapas para a visualização, isso é o que você visualiza. Se ela for concisa e determinar que a divindade seja visualizada de forma completa, num instante de lembrança, então isso é o que você visualiza. Em qualquer caso, na prática de um idam, você visualiza a si mesmo como essa divindade, como esse idam. Então, a gente, na prática de Cherenzi, a gente, em um determinado momento, se visualiza como Cherenzi. A gente vai fazer a prática de Tara Verde. Quando a gente faz a prática de Tara Verde, em um determinado momento, a gente se visualiza como Tara Verde. Do nosso coração vai irradiar raios de luz. Tara Verde vai se manifestar à nossa frente, com as 21 taras ao seu redor. A gente faz louvações à Tara, a gente vai fazer uma série de oferendas à Tara. Aí, enquanto eu estou fazendo a prática, eu relaxo a autovisualização como sendo Tara. Toda a prática é feita em direção à Tara visualizada à minha frente. E, em um determinado momento da prática, Tara vai se dissolver em luz, que vai se dissolver em mim, eu me torno Tara e vou recitar o mantra de Tara Verde. É o momento em que eu faço a autovisualização. E depois a gente vai dissolver a visualização e permanecer no estado natural da mente. Aí a gente recita mantra de 100 sílabas para purificar todos os erros que a gente cometeu durante a prática, faz oferendas e daí por diante, seguindo essa mesma lógica. Não, tem jeito de traduzir idam? Então, assim, ele vai explicar aqui o que é idam, que eu acho que é a mais fácil a explicação.
Nós também fazemos outras práticas em que a ênfase não está em visualizar a si mesmo como a divindade, mas em visualizar divindades externas. Por exemplo, quando visualizamos a fonte de refúgio, como parte da prática de refúgio ou prosternações, nós as visualizamos à nossa frente. Quem está fazendo no ombro sabe, quando a gente está fazendo as prosternações, a gente vai visualizar a árvore de refúgio na frente. E eu vou tomar refúgio nas divindades, né? No guru, Buda, Dharma, Sangha, Lama, Idan e protetores que estão no campo de acumulação de mérito ali na frente, né? Quando visualizamos Vajrasattva, na prática preliminar de Vajrasattva, nós visualizamos Vajrasattva sentado acima de nossa cabeça. Então, é uma visualização que está aqui em cima. Vajrasattva, a gente vai recitar o mantra de 6 sílabas do pé de Vajrasattva, vai escorrer um néctar que vai entrar pelo meu corpo e vai purificar todo o meu corpo. Isso é uma outra forma de visualização. Quando fazemos a prática de Chirenzi, começamos com a visualização de Chirenzi acima de nossa cabeça, né? A razão para que, nesses tipos de prática, a visualização seja diferente daquelas das práticas convencionais de autovisualização, da etapa da criação, é que essas foram elaboradas para iniciantes. Então, essas práticas são mais simples, né? Mas, em determinado momento, na prática de Chirenzi, a gente também vai se visualizar como Chirenzi, que é uma concessão. Porque, em geral, essas práticas de autovisualização demandam uma iniciação. E, né, já foi dito que para fazer a prática de Chirenzi não precisa de, né, se os mestres permitem que a gente faça a prática de Chirenzi mesmo não tendo recebido a iniciação de Chirenzi. E a gente até vai se visualizar como Chirenzi, mas isso é mais exceção do que regra, né? Em geral, quando tem autovisualização, eu tenho que receber uma iniciação antes. Você não pode começar simplesmente revelando sua própria sabedoria interior, que é a principal razão para a autovisualização. Você tem que começar visualizando divindades externas e suas qualidades. É uma maneira gradual de você ir entrando em contato com a sua natureza pura, né? Devemos ter clareza quanto à natureza das divindades no Vajrayana, principalmente porque parece que nós quase as externalizamos em algumas práticas. A gente já falou várias vezes isso, né? O budismo não é uma tradição politeísta, né? O budismo tibetano. Então, tá dizendo, é importante compreender, né, a natureza, ter uma clareza da natureza das divindades no Vajrayana. Nós devemos vê-las principalmente como algo interno, algo que está dentro de nós. Em primeiro lugar, é necessário fazer uma distinção entre o uso de uma divindade numa tradição não teísta, como é o budismo, e o uso numa tradição teísta, como é o hinduísmo. Nas práticas hindus, que trabalham com a iconografia de divindades, as divindades são consideradas como sendo externas e como tendo essencialmente o papel de criadoras do universo, né? Então, aí é uma tradição teísta, politeísta, ou teísta, enfim, o hinduísmo. O próprio cristianismo também é assim. Acredita-se que essas divindades têm o poder para fazer você feliz e para fazer você sofrer. Essas divindades são agradadas, têm o poder para te levar à liberação, para te conceder todos os tipos de realizações supremas e comuns. Portanto, a prática numa tal tradição consiste em orar às divindades com a maior fé e devoção, fazer oferendas a elas com a compreensão de que, se isso for do agrado delas, elas conferirão a você realizações. E se isso não agradá-las, e elas se tornarem iradas, elas podem te jogar nos reinos inferiores. A visão budista das divindades é completamente diferente. Em primeiro lugar, a tradição budista sustenta que a sua felicidade e o seu sofrimento têm origem nas suas próprias ações passadas. O budismo é absolutamente assentado numa lógica de autorresponsabilização. Eu não vou atribuir a ninguém externo o meu sucesso, o meu infortúnio, e daí por diante. Aquilo que eu experimento é o resultado das minhas ações passadas. Então, vamos lá.
em primeiro lugar, a tradição budista sustenta que a sua felicidade e o seu sofrimento têm origem nas suas próprias ações passadas e que nenhum outro ser poderia realmente causar que você experimentasse o que você mesmo não tenha causado karmicamente. Então, não tem casuísmo. O que você experimenta é resultado do seu karma. Ninguém de fora jogou isso para você. O que você experimenta tem origem nas suas próprias ações passadas e nos seus próprios hábitos de percepção. Em sentido último, do ponto de vista budista, nenhuma divindade pode conferir a você siddhis ou realizações. Você alcança as realizações por meio da remoção dos obscurecimentos à sua sabedoria inata. Portanto, na tradição budista, nós não alegamos que as realizações sejam conferidas a você por meio da vontade de um ser externo. Isso é um lado. Por outro lado, também há tradições que sustentam que não há qualquer ajuda externa, que o caminho consiste inteiramente no próprio trabalho interno de cada um e que fazer súplicas a qualquer ser iluminado é algo sem sentido. Mas essa também não é propriamente a visão budista. Por quê? Ainda que seja verdade que nenhum Buda pode entregar a você o resultado deste caminho, eles podem ajudar. Vamos entender como é que isso ajuda. Eu acho essa parte extremamente rica do ensinamento do Trungpa Rinpoche. Bom, então e aí, como é que elas ajudam, né? Se a divindade é a minha própria natureza manifesta, os Budas e tal, como é que eu imagino que o Buda ou uma divindade, e esse é sempre uma divindade de sabedoria, me ajuda? Por exemplo, se você considerar esta vida até um certo momento, você não tinha qualquer conhecimento sobre o Dharma. Imagine que você não tinha contato nenhum com o budismo. Então, através de uma série de circunstâncias, você se aproximou de um professor, de um guru, e recebeu instruções. Esse guru se tornou o seu guru raiz, o seu lama raiz. E algo mudou. Isso se chama a bênção do Dharma. Antes você não sabia o que era o Dharma. Depois sim. Antes você não sabia como praticar. Depois sim. Como resultado, muitas coisas mudaram. Talvez você não tivesse confiança no Dharma, e então passou a ter confiança. Você não tinha devoção, e então passou a ter devoção. Você passou a ter mais compaixão do que tinha antes. Sua meditação melhorou. Agora, nenhuma dessas coisas foi propriamente entregue a você pelo seu guru raiz. Mas, ainda assim, algo acontece no que concerne a sua relação com o guru raiz. E é a isso que chamamos a bênção do guru. Entenderam? A bênção do guru não é eu botar uma mão e descer uma luz e recebi uma bênção. Não é disso que se trata. Veja assim, o professor, ele é um meio pelo qual os ensinamentos de uma pessoa realizada, que é o Buda Shakyamuni, chegam a você. E é dessa forma que você se beneficia de algo, da experiência que um ser lá atrás realizou. E de uma certa forma, ela é atualizada na medida em que você abre o seu coração para enxergar o benefício daquela experiência de prática, daquilo que um ser realizado alcançou. Esse é o sentido de bênção, entende? Se eu não tivesse ideia do que o Buda Shakyamuni realizou, e não tivesse estudado e daí por diante, eu sei como é que seria, eu sei como era a minha visão de mundo antes do budismo. E eu sei o que aconteceu quando eu conheci os professores, eles começaram a me ensinar, e eu comecei a colocar em prática e daí por diante. Não tem nenhuma mágica aí, entende? Mas, de certa forma, há um benefício na medida em que eu me abro a partir de uma lógica de devoção que tem a ver com confiança e respeito, entrando em contato com a experiência daquele que realizou a natureza dos fenômenos, que foi o Buda Shakyamuni, que a partir dele, 2.500 anos, o que se faz é estudar e praticar os ensinamentos daquele que alcançou o despertar. Esse é o sentido da bênção do Guru.
Então, quando a gente está falando na prática, ele vai falar aqui mais adiante. Essa mudança é fácil de compreender porque diz respeito à sua relação ou interação com alguém que você conhece, alguém que é outro ser humano. Mas você também faz súplicas aos gurus do passado, gurus que você não conheceu, gurus que não são visíveis para você no momento presente. Então, quando você faz súplica a eles, ainda que, assim como o seu guru raiz, eles não possam te entregar a realização ou a fruição, eles podem te influenciar e ajudar assim como o seu guru raiz. Eu não conheci o pai do Mingyur Rinpoche, o Tulku Urgen Rinpoche, mas eu tenho um profundo respeito por aquilo que ele ensinou, os livros que ele escreveu e daí por diante. No momento em que eu abro meu coração verdadeiramente para um professor que eu nem conheci, que eu só li os livros dele, que eu só vi foto e daí por diante, mas eu estabeleço essa relação de profundo respeito e devoção, eu recebo as bênçãos desse professor. Que bênçãos são essas? Vem uma energia sobre a minha cabeça e daí por diante? Não, eu estou aberto para entrar em contato com a experiência dele, eu confio na experiência de prática dele. E se ele me dá uma instrução, eu vou fazer exatamente como ele indicou fazer. Entende que você, de alguma forma, se beneficia dessa experiência do professor, mas que não é nada mágico, transcendente? É disso que ele está falando aqui. Não é que eles se sintam agradados ao fazerem súplicas para eles. Então, quando eu faço uma oração de longa vida a um professor, não é que eles vão ficar felizes com isso e tal. E aí você vai se beneficiar, né? Não é que eles se sintam agradados ao fazerem súplicas para eles e, portanto, decidam compartilhar com você a riqueza espiritual deles. É a devoção que você gera na sua súplica que faz com que essa bênção simplesmente ocorra. Portanto, o guru ainda pode conferir bênçãos, mesmo que ele ou ela não estejam fisicamente presentes na sua percepção. Essa é a primeira das 3 raízes, ou 3 fontes da prática vajrayana. O guru é a raiz das bênçãos. Então a gente sempre fala, a gente toma refúgio nas 3 joias e nas 3 raízes. Lembra? As 3 joias: Buda, Dharma e Sangha. As 3 raízes: Lama, o guru, Idam e protetores. Raiz do quê? As 3 raízes. O lama é a raiz das bênçãos. Quando eu estou falando nas 3 raízes, o primeiro das 3 raízes é o lama, ou o guru, ele é a raiz da bênção. É a partir daí que eu recebo a bênção. Sobre essa perspectiva, tenho essa compreensão de bênção, para não tornar algo diferente do que de fato é. Então, essa é a primeira raiz das bênçãos é o lama. A segunda raiz, aí respondendo a sua pergunta, Glenir, a segunda raiz é o Idam. Ele está fazendo todo aqui um preâmbulo para falar da natureza das divindades, que é o Idam. Ele preferiu começar pela primeira das raízes, que é o Guru. Agora ele vai falar o que é o Idam, a natureza da divindade, né? Que é o capítulo, que é o título desse capítulo. A segunda raiz é o Idam, a divindade, que é a raiz da realização. Essencialmente, os Idams são as formas Sambhogakaya que os Budas adotam para treinar e se comunicar com os seres. Então, a gente sempre fala dos 3 corpos: Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya. Dharmakaya como sendo vacuidade, né? Insubstancialidade, mas ao mesmo tempo lucidez, né? Sambhogakaya é uma forma pura por meio da qual Buda se manifesta. E só os grandes praticantes, bodhisattvas de 8ª Terra, conseguem ver, como eu estou vendo esse sino, ver um Sambhogakaya, ver Chirenzi, ver Tara. Chirenzi e Tara como sendo a expressão manifesta de uma mente desperta. A compaixão na forma, a sabedoria na forma. Ele está dizendo aqui, então, que o Idam é um Sambhogakaya. É um Buda manifesto num corpo sutil, num corpo de luz. Chirenzi, Tara, e daí por diante. Essencialmente, os Idams são as formas Sambhogakaya que os Budas adotam para treinar e se comunicar com os seres. Não é que, literalmente falando, o seu Idam, mais que o seu guru,
possa te conferir a realização suprema. De novo, não é que ele vai te passar, né? Tara, ele vai te passar uma realização suprema sob aquela lógica que a gente falou, algo que venha de fora para dentro. Mas como os gurus, os idãs podem te influenciar. Eles podem te dar as suas bênçãos no sentido de que, ao trabalhar com o idã, ao fazer a prática de visualização de Tara, de Chirinzi, daí por diante, então eles podem te dar as suas bênçãos no sentido de que, ao trabalhar com o idã, uma nova clareza desabrocha na sua absorção meditativa. E você passa gradualmente a realizar ou alcançar algo. Para ser preciso, diríamos que chamar os idãs de raiz dos Siddhis, né, não significa dizer que eles os entregam, mas sim que eles os facilitam. Então, o idã, quando fala raiz dos Siddhis ou raiz da realização, ao trabalhar com os idãs, ao fazer a prática dos idãs, das divindades, eles facilitam a realização da natureza última. Como? Nisso que a gente já falou várias vezes, nesse processo de desidentificação, identificação, desidentificação. Eu começo a prática como sendo Lama Hindu. Em um determinado momento eu visualizo o Chirinzi no alto da minha cabeça, eu faço louvações, raios irradiam para todas as direções, raios irradiam em todas as direções, e esses raios me tocam o meu coração de todos os seres, e eu me torno Chirinzi. Então, num determinado momento, eu tenho um processo de identificação com o eu grosseiro, aí eu me desidentifico com esse eu grosseiro e me identifico com a forma pura da mente desperta, que é Chirinzi, e depois eu me desidentifico de qualquer forma e permaneço no estado natural da mente. Ao fazer esse exercício, veja que não é nada de fora, que assim, dissolve essa apreensão egocêntrica, entre em contato com a sua natureza pura, que é Chirinzi, depois dissolve Chirinzi. Olha como eu estou trabalhando de uma maneira absolutamente sutil com a minha própria essência. Isso facilita a realização. Por isso que o idã é a raiz da realização, porque ele é um facilitador para eu alcançar a realização última, a natureza de Buda. Meio hábil. É um meio hábil. E é isso que a gente fala toda vez aqui. Entendeu? A característica do budismo tibetano é que ela tem os meios hábeis. Quais são os meios hábeis? As práticas de criação e completude, na sua larga medida, consubstanciada nas práticas das divindades. Mas não confundir esses idãs com alguma entidade que é natural, que é separada, né? É artificial, eu crio, é um meio hábil, mas eu não eu ainda tenho essa dificuldade de identificação. Veja. Com as visualizações separadas, né? Pessoal, assim, na perspectiva de ser algo separado, pessoal, né? É uma entidade. Então, de novo, assim, a gente não pode cair em nenhum dos dualismos. Não é que tenha uma divindade, o budismo seja politeísta e daí por diante, mas também não é o caso de dizer que é só uma abstração, que é só um exercício de visualização e daí por diante. Não, porque lembre-se disso assim, a mente tem uma capacidade de manifestação. Portanto, aquilo que eu sempre falei para vocês, um pensamento grosseiro, ele é capaz de se manifestar e ganhar densidade de uma agressão, de uma violência, produzindo um ferimento em outra pessoa. Veja o poder de um pensamento grosseiro, e ele se manifesta de raiva, ódio, daí por diante. Se a mente pode ganhar a expressão manifesta de algo com essa magnitude, essa intensidade, por que não imaginar que essa mente possa se manifestar na sua forma pura, plenamente compaixão? Essa compaixão, nesse exercício, ela pode ganhar a forma manifesta de Chirinzi, como um pensamento violento ganha uma expressão manifesta, né? Veja como o desejo ganha a expressão manifesta de uma criança.
desejo se torna uma criança. Nosso desejo sexual. O desdobramento dessa pulsão ganha expressão manifesta de um corpinho que vai crescendo e daí por diante. Veja, a gente está falando da prática da divindade como processo de purificação dessa coisa desses processos de nascimento, morte, renascimento e daí por diante. A gente não fala que causa de renascimento como humano é o desejo? Ou esse desejo não ganha expressão manifesta desse corpo que a gente tem? Então não é uma mera abstração de nada. Não, essa capacidade de manifestação, esse potencial ilimitado do Dharmadato, ele se manifesta porque nós estamos aqui, daí por diante. Não é que é um nada, que é uma bobagem, não é uma visão nihilista. Bom, se isso é verdade, por que não imaginar que da mente pura se manifeste Cherenzi? E é isso que eu faço na visualização. Num instante da letra se manifesta, por exemplo, uma prática de Tara Branca, que é uma autovisualização de início. A gente vai visualizar círculo de proteção, palácio, lótus, lua, letra que se transforma num lótus com uma letra, luz irradia, bum, eu já me visualizo como Cherenzi. Veja, é um aspecto manifesto da mente na sua forma pura, ganho na forma de Cherenzi. O que ele está dizendo aqui é que, como isso pode ser muito, assim, para alguém que não tem nenhuma familiaridade com a prática, pode ser um pouco apressado, você faz práticas para iniciantes, começando com uma visualização externa, só que em determinado momento essa visualização se dissolve em você para quebrar essa noção de dualidade, para você, por mais que existam tantos Budas quanto seres sencientes no universo, a natureza de todos eles não é diferente da tua. Então, ainda que Budas possam se manifestar, assim como os seres que erram no samsara podem se manifestar sem fim, a natureza deles é a mesma que a tua. Então, você vai visualizar a forma manifesta de Buda na tua frente, depois você dissolve ela para perceber a natureza disso que se manifestou, e a minha própria natureza é a mesma. Eu sou Cherenzi. E todos os seres, quando eu estou fazendo a prática, tem a forma de Cherenzi também. Não é que eu sou Cherenzi, Cherenzi veio só aqui, eu sou Cherenzi. Todos os seres são Cherenzi. Mas a gente não reconhece isso. E a prática da divindade tem justamente esse condão de purificar essa percepção equivocada da realidade e reconhecer que todos os seres são Cherenzi. Cherenzi, sim, pode se manifestar. A compaixão, sim, pode ganhar uma expressão manifesta. Mas, ao mesmo tempo, o Cherenzi não é diferente da minha própria natureza, que também é Cherenzi. Você entende? Então, é um processo de desidentificação, identificação para se desidentificar e simplesmente reconhecer a sua própria natureza. E isso é treino, é exercício. Uma outra maneira é você, como a gente já falou, você não precisa todo esse processo da prática da divindade. Você pode ir praticando práticas sem visualização. Esse também é o caminho do budismo. Aqui, em particular, a gente está lidando com esses meios hábeis. E é dito que no budismo vajrayana, quando você usa esses meios hábeis, você acelera o seu processo de reconhecimento da natureza da mente. Entendeu? Então a gente viu a raiz das bênçãos, que é o guru, a raiz das realizações, que é o idam, é o meio hábil, entendeu, Lenira? E a terceira raiz são os dharmapalas. Aí bota um nó na nossa cabeça, né? Mas enfim. A terceira raiz são os dharmapalas, os protetores de sabedoria, ou os protetores do dharma, que são a raiz da atividade. A função dos dharmapalas é a de te ajudar a se libertar do que quer que seja que impede a sua prática e o seu caminho. Eles ajudam a encorajar o seu esforço, encorajar a sua devoção. Eles te ajudam a encontrar formas de purificar os seus obscurecimentos e os seus erros. Então, veja, eles ajudam a encorajar no seu esforço de prática e a sua devoção. De certa forma, portanto, eles protegem a sua prática. A gente, às vezes, reza para Mahakala, para ele proteger a minha prática, né? E isso dá uma sensação de ter uma certa dualidade. Então, mas Mahakala está ali, ele vai me proteger dos inimigos e tal. No fundo, ele está protegendo a tua prática.
Então, Mahakala, um Dharmapala? Dharmapala é um protetor de sabedoria. É um protetor de sabedoria. Veja, de onde emana Mahakala? Como surge Mahakala? Mahakala surge do coração de Chirenzi. Lembra do encontro dele com Amitabha? Chirenzi faz o voto de liberar todos, de ajudar a que todos os seres possam alcançar o estado de Buda. E na frente de Amitabha ele faz esse voto. E Chirenzi passa calpas e calpas trabalhando para benefício de todos os seres. Num determinado momento ele fala, bom, deixa eu dar uma olhada para ver se diminuiu a quantidade de seres do Sansara. Aí ele vai lá dar uma olhada e aumentou, tinha a mesma quantidade, enfim. Não mudou nada. E ele fica desesperado, fala, não vou conseguir liberar todos os seres do Sansara. E ele quebra o voto dele diante do Buda Amitabha. E o corpo dele se quebra em 1000 pedaços, né? E aí, diante disso, Buda Amitabha fica absolutamente sensibilizado com a percepção de Chirenzi, né, de Avalokiteshvara. Ele retoma o corpo de Chirenzi, e aí Chirenzi com 1000 braços. E do coração de Chirenzi, e ele retoma com mais intensidade na sua aspiração de trabalhar para o benefício de todos os seres, e do seu coração emana Mahakala. Mahakala tem o propósito, Mahakala, que é uma divindade irada, ela tem o propósito de proteger o voto, a prática da compaixão de Chirenzi. Veja assim, Mahakala tem um ensinamento do Kalon Rinpoche, ele vai dizer, Mahakala, em última análise, é a expressão manifesta de Rigpa, capacidade de conhecer a realidade tal como ela é. Toda vez que eu me distraio na minha prática, pô, hoje eu não vou lá no KPG, não. Amanhã eu não vou no KPG porque hoje tem balada, sábado à noite. Tem uma baladinha, eu vou sair com os meus amigos, tá? Não vou conseguir acordar para ir lá no KPG fazer a prática. Tipo, Mahakala é a sabedoria que vai apontar dizendo, cara, você vai deixar de fazer sua prática, você vai sair na balada. Por isso que Mahakala tá pisando em cima do Ganesh. É uma representação figurada aí, mas tudo isso que é distração, prazer, luxúria, que pode te desviar do caminho, Mahakala vem com uma intensidade brutal. E é o quê? É a expressão da sabedoria, tipo, sério que você vai desperdiçar essa sua preciosa existência humana? Então é a tua própria sabedoria reconhecendo, tipo, não desvia, continua no caminho. Perseverança, vai. Isso é a raiz da atividade, né? Para que você possa ter essa atividade no Dharma e o protetor vai proteger a sua prática. Então, no fundo, não é que ele te protege porque ele é seu amiguinho e ele está na sua frente para te defender dos teus inimigos. Não, ele está te defendendo dos seus inimigos internos, que são as tuas distrações que te fazem desviar do caminho do Dharma. Esse é o sentido do protetor, o sentido profundo do protetor. Né? Agora, obviamente, e o budismo tibetano também ele reconhece isso, mas se eventualmente os obstáculos são externos, eventualmente o protetor pode dar uma força nesse aspecto também, para evitar que obstáculos externos possam se manifestar. E o texto, a história da biografia de alguns mestres da linhagem Champa mostram isso, assim, a relação dos grandes mestres com Mahakala, quando você vai ler ali, você fala, opa, é para valer aqui. Tem uma história contada que o Kalon Rinpoche tinha se comprometido a fazer um centro de 3 anos, se não me engano, em Palpum, ou ampliar, na verdade. O centro acho que foi construído por Jamgon Kongtrul. Eu posso ter cometido alguns erros aqui, tá, gente? Estou puxando agora de memória, mas salvo engano, Jamgon Kongtrul se comprometeu a construir o centro de 3 anos Champa, em Palpum. O centro foi construído, né? Por essa relação direta também do Kalon Rinpoche com Taisito Rinpoche, que é o grande mestre, né, da linhagem Karmakagya, mas ele é a manifestação do Buda Maitreya, e ele é, digamos, uma espécie de protetor das 8 grandes linhagens do budismo tibetano, dentre as quais a linhagem Champa. O centro de retiro foi criado, e aí precisava de umas benfeitorias, passado o tempo e tal, fazer uma reforma no centro, e aí o Kalon Rinpoche, o precedente Kalon Rinpoche, diz que ele diz lá para
precedente Taisito Rinpoche, ó, precisamos fazer umas ampliações aqui no centro de retiros, Champa. Mas eles dizem, mas vai ser muito difícil fazer essa construção. Aí o Kalu Rinpoche diz, não, pode deixar comigo que vai dar tempo, sim. E aí está contado no livro, aquele livro que a gente tem editado aqui, da Shisil, né? E aí é dito que, de uma maneira meio sobrenatural, o centro de retiro foi construído e alguns diziam que assim, a quantidade de trabalho que era feito entre um dia e outro não era humano, assim, alguma coisa estava acontecendo. Parece que foram vistas também algumas pegadas no lugar de seres que eram maiores e daí por diante, assim. É o que conta, é o que conta. Fato, verdade ou não, o fato é que a obra foi concluída e não há muita explicação de como isso foi realizado. Quando a gente entra em contato com a biografia dos mestres, da linhagem, as coisas convencionais, elas ficam um pouco, assim, fica meio assim. E eu, do fundo do meu coração, eu acho que tem coisas que a gente ainda não consegue alcançar. Então, eu respeito, eu acredito. Mas para nós aqui, fundamentalmente, em relação àquilo que a gente tem condição de entrar em contato, eu acho que é fundamental a gente se relacionar com essa perspectiva do protetor a partir dessa lógica. Ele é o protetor da minha prática. Ele remove os obstáculos à minha prática. Fundamentalmente, os obstáculos, os demônios e daí por diante, são os meus próprios kleshas. E ele vai me proteger disso. E vai me fazer me reorientar para a prática. Qual é o Ida? Mahakala é um protetor de sabedoria. Eu estou dizendo, são 3 diferentes. Você tem o Lama, os Idans e os protetores. Idans, quem são? Cherenzi, Tara, Chakrasambhava, Kolodencho, né? Tem vários Idans. Dodjepamo. E os protetores, quem são? Mahakala, Bernachen, a Sangidoma, que é daqui cara de leão também, entendo que ela é uma protetora, a gente faz isso, fazia e faz ainda, é um protetor bastante ligado também à linhagem Champa, a Pauden Lama é protetor, né, o Mahakala e o Secto Chetrapala, Dinamita, bem que eu ficaria, basicamente, eu mencionaria aqui, basicamente, Mahakala, para nós, que é um protetor de sabedoria. Tá? Não, Mahakala tem sobreposição com Shiva, porque um dos nomes que é dado a Shiva no hinduísmo é Mahakala. Aí não sei se é só uma questão de coincidência, né, do nome, ou se tem historicamente alguma coisa. Então, assim, esse é um assunto para mais de metro, assim. Existe muita aproximação, quando você vai ver na prática tântrica, entre o budismo vajrayana, o shivaísmo, as expressões iconográficas, práticas de yoga, as práticas tântricas. Então, assim, pode ser que haja alguma aproximação, mas eu diria que são tradições e linhagens separadas, né? Mas lá e cá você vê algumas coisas que são parecidas, sim, até porque é isso, né? O budismo vajrayana, ele vai florescer, né? Em contextos, né, de culturas que praticavam não só, mas também as práticas tântricas do shivaísmo e daí por diante. Então deve, com certeza, ter alguns pontos de contato, mas a gente não deve confundir, né, assim, perspectiva do shivaísmo está diretamente ligada aos pilares do hinduísmo, que, como a gente viu aqui, são diferentes do budismo. Aí, definitivamente, são diferentes. Tá bom? Assim, só título de curiosidade também, não sei se é conivente, quando da invasão chinesa ao Tibete,
falaram que havia uma certa degenerescência em alguns templos. Esses templos foram praticamente destruídos, enquanto alguns outros que havia essa regularidade da prática da proteção de marca permaneceram intactos sem nenhum tipo de intervenção. Ninguém explicou por quê, mas falou-se que a invasão demonstrou um pouco como essas práticas protetivas de marca também não estavam sendo executadas e mostrou um pouco essa relação. Né? Pode ser isso, Daniel, mas tem muita coisa assim, né? É difícil para você entender a lógica dessa lei de causalidade, você precisa ter uma visão onisciente, entendeu? Então, é um registro circunstancial do que foi a invasão do Tibete pela China, e uma lógica de causalidade que não leva em consideração uma perspectiva de hábitos e tendências desde tempo sem princípio de todas as pessoas envolvidas, é uma visão limitada, entende? Então é difícil tirar uma conclusão assim, só os templos que tinham uma prática marcada ficaram em pé, os outros não. Vai saber que causas e condições pretéritas haviam para esse tipo de desdobramento nesse momento específico histórico, né? Para você ter esse panorama geral, você precisa ter uma visão onisciente. É um registro limitado, entende? Eu teria cuidado, assim, cautela não, eu entendo. Pode ser que tenha isso também, né? Mas é importante a gente contextualizar. Então é isso. A terceira raiz, né? É a raiz da atividade, que são os protetores. Por essas razões, como você descobrirá, quando fizer as práticas intensivas da etapa da criação em retiro, a maior parte das práticas da etapa da criação consiste em visualizar a si mesmo como a divindade, porque a revelação e a expansão da nossa própria sabedoria inata é o ponto. Peraí, essa frase está meio escrita. Por essa razão, como você descobrirá, quando fizer as práticas, a maior parte das práticas. Por essa razão, a maior parte das práticas da etapa de criação consiste em visualizar a si mesmo como a divindade, porque a revelação e a expansão da nossa própria sabedoria inata é o ponto mais essencial na nossa prática da etapa da criação. Ainda que essa seja a prática principal, nos casos especiais da prática de festim, particularmente de auto-iniciação, aí é um detalhe aqui mais específico, em que você confere a si mesmo a iniciação daquela prática específica, uma vez que ela é concluída, você não só visualiza a si mesmo como a divindade, mas você também visualiza a divindade à sua frente. Isso é assim porque fazer oferendas às divindades visualizadas à sua frente, como no contexto da prática de festim, é uma forma poderosa de acumular mérito. É uma prática específica que você faz, você faz autovisualização e você visualiza que você faz a auto-iniciação também. É uma prática bem particular, mas isso é mais no contexto do retiro de 3 anos, dos retiros, né? E você faz prática também de festim, de Gana Chakra, uma série de oferendas e tal, mas é uma prática mais complexa. Ele está dizendo que isso também é uma maneira de você acumular mérito. Ao receber uma bênção ou uma iniciação da divindade visualizada à sua frente, você se sentirá particularmente confiante de tê-la realmente recebido, quando você faz essa prática mais detalhada. Então, é só um comentário a mais. E aí ele entra aqui numa série de perguntas e respostas, mas eu acho que aí a maioria delas tem um detalhamento que para nós, nesse momento, talvez não seja tão pertinente, né? E basicamente são essas as considerações que o Trungpa Rinpoche faz, concluindo essa perspectiva de purificação por meio da prática da divindade, tá bom? Às vezes eu fico pensando que a gente precisa primeiro, como elaborar uma pergunta, né? Você identificar a resposta para tanta coisa que fica no ar completamente que a gente não chega nem. E a gente Você fica só na superfície.
Gente, em casa, vocês estão me vendo? Eu apertei algum botão aqui, não sei se eu Não, Lama, só está ouvindo, a câmera fechou. Peraí. Voltou? O vídeo não. Que engraçado. Peraí, deixa eu ver aqui. Voltou agora, né? Sim, Lama, tá É porque ok. eu estava lendo aqui a pergunta, acho que do Justino, e é isso mesmo, né? Assim, a perspectiva, ele traz uma referência da Sua Santidade Sakya Tenzin, a perspectiva hinduísta dentro daquela pergunta que você fez, a perspectiva hinduísta e budista, ela fundamentalmente é diferente, ela é assentada em premissas, pressupostos diferentes, né? O hinduísmo numa perspectiva eternalista, né? Assim, então, uma perspectiva das divindades como sendo verdadeiramente existentes, e de certa forma, ali presentes, e o budismo partindo de outras premissas, ainda que você possa ter expressões, né, manifestações que utilizem uma mesma simbologia, representação iconográfica, e daí por diante, mas essencialmente é diferente. Tá bom, gente? Então, essas eram as considerações de Trungpa Rinpoche. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fica à vontade. Senão, a gente vai para o nosso chazinho. Era um conteúdo importante, né? Para a gente deixar de fora, né? Você pode só repetir o título do capítulo? O título do capítulo, quer ver? Porque assim, ele faz uma coisa que é rara de achar, né? O Trungpa Rinpoche, mas ele organiza didaticamente a partir de títulos diferentes. Então, primeiro ele faz uma introdução, enquanto ele está analisando, né, as instâncias do texto raiz do Django Control, criação e completude. Aí ele faz os pontos, ele traz, né, organiza, digamos assim, né, a maneira de explicar, os pontos essenciais para seguir o caminho, digamos assim. Então, ele fala em ganhar certeza, renúncia, compreendendo o que é o Dharma, a definição de criação e conclusão, devoção e visão pura. Aí depois ele fala das duas verdades, né? Verdade relativa e verdade última. Depois ele tem um outro capítulo que ele chama de compreendendo as qualidades do caminho. Depois um outro capítulo ele organiza como sendo os pontos essenciais para se atravessar o caminho. Aí ele traz aqui as 3 técnicas para pacificar as emoções perturbadoras, os clashes. Aí ele destaca aqui a fase da criação. Depois ele fala dos 3 elementos, né? Para praticar, né? Aí responde mais perguntas e tal. E aí ele estabelece aqui um outro subtítulo que chama purificação. E nesse subtítulo ele fala das diferenças das linhagens Sarma e Nyingma. Aí ele fala em mantra, depois ele fala em natureza das divindades, que é esse que a gente estava vendo aqui. E aí ele entra de novo em perguntas e respostas, e aí ele vai retomar o texto a partir da instância 26 com outro título chamado
a emergência da confusão. E aí a gente vai ver a diferença entre Shamatha e Vipassana, o Chinês e Platão. Aí a gente vai falar sobre a natureza da mente. Aqui a gente vai falar sobre as 8 consciências e daí por diante, que é o que a gente vai começar a ver a partir de janeiro. Tá bom? Tudo bem? Gente aí em casa? Então é isso. Fiquem avisados, tá bom, gente? Semana que vem, viu, Charles? A gente não vai ter os ensinamentos, a gente vai ter só a prática de Tcherenzi com o Luiz, tá bom? A gente chega aqui num ponto importante do texto, concluindo uma etapa do texto, para, a partir de janeiro, a gente retomar na instância 26, tá bom? Então vamos fazer a dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.